Como saber se vale a pena você investir numa LCI LCA versus um CDB? Olá, meu nome é William Moraes, sou consultor financeiro e especialista em investimentos Ambima e hoje eu vou te ajudar a resolver essa dúvida. Você talvez já tenha se deparado com uma LCI 90% do CDI versus um CDB 105% CDI. Qual vale mais a pena? E o nome disso é conta de equivalência ou gross up. É a gente pegar a taxa do LCI, do LCA ou de outros produtos que sejam isentos de imposto de renda e fazer com que eles equiparem a um CDB ou uma renda fixa que sim tem a tributação de imposto de renda. Para fazer a conta de equivalência, o gross up é bem simples. A gente só precisa de uma premissa, que é saber a tabela de imposto de renda da renda fixa. Porque ela é uma tabela decrescente. Ela tem 4 quadrantes, onde até 180 dias você tem uma alíquota de 22,5% e a partir de 720 dias você tem uma alíquota de 15%. E como é essa equação? Você vai precisar da taxa do produto, que é exatamente isso que a gente está olhando aqui, o 90% do CDI, divididos por 100% menos a alíquota do imposto de renda. Lembrando que a gente sempre vai precisar ter atenção em qual é o prazo de vencimento. Então nós temos um vencimento dessa LCI, LCA em 380 dias. Quando a gente olha para a tabela de imposto de renda, estamos aqui na faixa de 17,5%. Então como que a gente transfere todas essas informações para a equação? Temos aqui 90%, que é a taxa do produto. Temos 100% menos 17,5%, estamos falando de 82,5%. Então 90 divididos por 82,5%, ele vai ser equivalente a um CDB a 109% CDI. Bem tranquilo, não é mesmo? Só tem um porém. Acontece que às vezes você está comparando um CDB que não é uma porcentagem, uma relação. Você está comparando um CDB CDI mais 2%. E aí você tem que fazer a conta tanto da LCI quanto do CDB. Vamos para o cálculo? Agora nós vamos começar a comparar as taxas. Para isso a gente vai precisar de duas informações. As duas premissas são o CDI atual, quanto está a taxa do CDI que você está olhando agora, você pode olhar tanto o atual quanto o futuro. Não vai fazer muita diferença porque é comparativo no mesmo divisor. E o segundo, a tabela do imposto de renda. Porque sempre que você for comparar se vale a pena você investir numa LCI ou num CDB, você precisa sempre estar olhando exatamente para a mesma faixa de data. Senão não faz muito sentido você fazer esse tipo de comparação. Então, vamos começar pela LCI/LCA ou produto que você esteja olhando que seja isento de imposto de renda. Esse nosso produto ele tem 90% do CDI e com vencimento em 180 dias. Qual é a conta que a gente precisa fazer? A relação do CDI, que é o 90%, o CDI atual, que nós já temos essa informação, nos trará qual é a nossa taxa final. Trazendo isso para os números, nós temos que 90% do CDI vezes 15%, nós teremos uma taxa ao ano de 13,5%. E agora, para a gente poder comparar, a gente vai precisar fazer a conta para o CDB. Ela tem uma equação um pouquinho maior. Vamos ver ela? Taxa adicional é esse valor de 1% aqui. É o quanto a mais esse produto está disposto a render para você, além da taxa do CDI. Vamos somar ao CDI atual, que também já temos que é 15%, e aí vamos tomar 100% menos a alíquota do imposto de renda. Sempre a gente vai precisar olhar para a nossa tabela. Com 180 dias, nós entramos na alíquota de 6 meses, então 22,5% a menos da rentabilidade. Vamos trazer isso para os números? 1% é a taxa adicional, 15% é a nossa taxa do CDI, vezes 100%, que é como se fosse o produto pagar tudo, menos 22,5% do nosso imposto de renda. Nós teremos uma taxa equivalente final de 12,16% ao ano. Nesse comparativo, qual vale mais a pena? O LCI ou o CDB? Claramente já vemos que 13,5% é maior do que 12,16%. Então a nossa taxa de LCI LCA ela é mais atrativa para este momento e para este produto que a gente está vendo. William, bacana, mas eu preciso fazer essa conta todas as vezes que eu for comprar? Sim, esse é o ideal. E para isso, eu construí uma planilha do Excel, onde eu só imputo os valores e rapidamente eu tenho a resposta para essa dúvida. Essa aqui é a planilha então que eu criei. E a primeira coisa que a gente precisa entender dessa planilha é que eu só vou adicionar informações nessa etapa aqui de cima, que é a única área que eu posso editar. Nessas duas áreas aqui embaixo, ele já vai fazer para mim e direcionar a coloração de qual produto está valendo mais a pena. No primeiro modelo,
essa planilha vai te trazer duas opções para selecionar. Qual é o modelo de rentabilidade que aquele produto LC/LCA está oferecendo? Grande parte das vezes, você vai acabar vendo apenas porcentagem do CDI. Já no CDB, nós temos as duas: porcentagem do CDI ou o CDI mais alguma referência. Perfeito? Preenchendo essas duas partes, qual é a taxa do LCI e qual é a taxa do LCA. Então vamos dizer que o nosso produto lá era de 90% do CDI, perfeito? O nosso CDB, que é um CDI mais alguma taxa, ela está em 2%. Qual é o CDI futuro, ou a taxa DI, né, que a gente fala? Aqui eu já coloquei 14,5%, porque é pouco provável o 15% vai se manter no longo prazo. E qual é o vencimento desses dois produtos que eu estou comparando? Ele automaticamente já vai me dizer qual é o prazo de vencimento e já vai me dizer qual tabela do imposto de renda que eu estou comparando. E nesse cálculo, ele já traz para mim que está valendo mais a pena eu comprar esse CDB, porque ele, descontado do imposto de renda, tem uma rentabilidade de 13,61 contra 13% do LCI/LCA. Vamos simular mais algumas opções? Vamos dizer que esse CDB também é uma porcentagem do CDI. O que eu preciso colocar aqui? A porcentagem que ele tem de referência. Então, 105% do CDI. Veja que nesse cenário, o LCI está passando a valer mais a pena do que o CDB, deduzindo o imposto de renda. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber onde tem essa planilha, é só você entrar no meu site www.treinamentos e baixar ela lá de graça. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de seguir e compartilhar com o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até a próxima!